na parte de domingo, a vida estava nele. Isso está em João capítulo 1 e o verso 1. O apóstolo afirma claramente que Jesus é Deus, o Filho de Deus. Consequentemente, em João capítulo 1, verso 4, a referência à vida deve ser necessariamente à vida divina, a autoexistência eterna, que não deriva de coisa alguma, porque diz João 1,4, nele estava a vida eterna, a essência da vida, e a vida era a luz dos homens. Pelo fato de que Cristo possui vida em si mesmo, ele pode dar a sua vida e pode tornar a tomá-la, exatamente como diz em João capítulo 10 e o verso 17. Abra sua Bíblia e leia comigo, João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Jesus não foi forçado, não foi obrigado a morrer, ele morreu voluntariamente, ele deu a sua vida e tornou a tomá-la, porque ele tem vida em si mesmo. E pelo fato dele ter vida em si mesmo, ele pode dar a vida a quem ele quiser. Todo aquele que abraçar a Jesus como Salvador, ele receberá vida eterna. João capítulo 5 e o verso 21. Abra sua Bíblia e leia comigo. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. O termo vida, aqui no Evangelho de João, vem do grego zoe e ocorre 36 vezes no Evangelho de João, cerca de 25% dos usos feitos no Novo Testamento. Em João capítulo 1, versos 4 e 5, além de se referir à fonte da vida em nosso planeta, a palavra também está ligada à salvação. No restante do Evangelho de João, a ideia da vida, zoe, é expressa com mais frequência como vida eterna, a promessa da salvação. Assim, aquele que concedeu vida na criação é o mesmo que traz salvação e vida eterna ao mundo perdido. Por que Jesus veio a este mundo? Qual o propósito da encarnação de Jesus Cristo? João capítulo 1, verso 29. Abra sua Bíblia e leia comigo o Evangelho de João capítulo 1 e o verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto nos leva para o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez com que Adão matasse um cordeiro e Adão foi vestido e Eva também com a pele do cordeiro. Cristo estava ali simbolizado pelo cordeirinho morto no Jardim do Éden. E desde o pecado de Adão e Eva, no Jardim do Éden, os cordeirinhos estavam sendo mortos. O santuário da terra, ele foi montado dentro de um cerimonial da matança dos cordeiros. Existia a morte do cordeiro diariamente no santuário da terra. Quando Jesus Cristo apareceu para João, e a Bíblia diz que ele, olhando para Jesus Cristo, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o cumprimento da profecia, lá de Gênesis 3,15. A promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Ali estava o cumprimento desta profecia. Abra também a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16. Este é o texto clássico do plano da salvação. Aqui diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E em João capítulo 6 e o verso 40, o Evangelho de João capítulo 6, o verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Salvação só em Jesus Cristo. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, é o Deus vivo, que vive eternamente. E porque ele vive eternamente, ele tem vida em si mesmo, ele pode dar vida àqueles que nele creem. Isso é o que você pode ler também em João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10 e o verso 10.
Leia comigo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que você vivesse eternamente. Não é somente viver 70, 80 anos nesta terra cheia de sofrimentos e de doenças. Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus veio para que você tenha vida plena, vida eterna. Jesus está oferecendo para você a imortalidade que é dele. Seremos seres humanos imortais, recebendo de Deus a imortalidade, porque o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal será revestido da imortalidade. Esta é a promessa que se cumpre na volta de Jesus. Lemos também em João capítulo 12 e o verso 27. Agora minha alma está perturbada e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Jesus Cristo tremeu diante da morte, porque a natureza humana de Cristo não queria morrer. Mas, queridos, Jesus Cristo veio para morrer. Por isso, este verso nos ilumina. Agora minha alma está perturbada. Quando chegou o momento da cruz, o momento da morte, Jesus disse: minha alma está perturbada, que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim, para esta hora. Eu nasci para isto. Portanto, meus queridos, Jesus tinha plena consciência da missão de morrer para salvar o pecador e para reivindicar o caráter do Pai, justificar o caráter do Pai daquelas acusações feitas por Satanás. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versos 14 e 15. Jesus Cristo veio para se tornar pecado. Ele se tornou pecado em meu lugar, no seu lugar. Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer, a morte eterna. Ele sentiu as agonias da morte eterna. Ele sentiu a separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? O nosso pecado, que foi incorporado em Jesus Cristo, fez a separação dele e do Pai. Ele se sentiu abandonado. Mas, queridos, o Pai estava junto da cruz, junto do Filho. Ele estava cumprindo com o desejo do Pai, morrer para salvar a humanidade. Da mesma forma como a serpente de bronze ocupou o lugar dos israelitas picados pelas serpentes, assim Jesus tomou o nosso lugar, pois fomos atingidos pelo pecado. Ele, Jesus, assumiu a penalidade que era nossa para que pudéssemos ter a vida eterna, que era dele. Cristo também deseja que tenhamos vida em abundância. João 10, 10. Assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 1, 12 e 13. Em Jesus Cristo, você e eu nos tornamos filhos e filhas de Deus. Cristo veio para nos revelar o Pai, mostrar o caráter do Pai. Afinal, ninguém jamais viu a Deus, o Pai, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João 1,18. Ao ver o caráter de Jesus, podemos ver o caráter do Pai. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. O que é que nós aprendemos sobre o caráter do Pai quando nós vemos a vida de Jesus? Quando nós estudamos a vida de Jesus aqui na Terra, o que é que nós aprendemos sobre o caráter do Pai? A bondade, a misericórdia, aquele desejo de ajudar os necessitados, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, estender a mão para os carentes. Queridos, tudo aquilo que Jesus fez em sua vida era uma revelação do Pai, destruindo a caricatura horrível que Satanás pintou do Deus Pai. Satanás passou para a humanidade a ideia de um Deus ruim, vingativo, arbitrário, exigente, mas Jesus Cristo provou que o Pai é amor, é misericórdia,
é bondade, é desejo de salvação. Jesus Cristo veio para revelar o Pai e salvar a humanidade. Jesus Cristo fez de você uma ovelha pela qual ele deu a vida. Ele teria morrido mesmo se você fosse a única ovelha perdida neste planeta. Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Jesus viveu para agradar o Pai. E assim você e eu, filhos de Deus, vivemos também para agradar o nosso Pai celestial. Aleluia!